4, no verso 16. Provérbio 24, verso 16, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Pode deixar ali, tá? Amém? Vamos orar, fecha teus olhos em nome de Jesus. Queria que você pedisse ao Espírito Santo que falasse contigo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez eu quero expressar a minha gratidão por poder te adorar, poder glorificar o teu nome, por poder ser um instrumento para ministrar a tua palavra nesta manhã. Porque a tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A tua palavra, ela tem poder para trazer à luz aquilo que está oculto. A tua palavra tem poder para nos dar entendimento daquilo que não temos. Por isso, nesta manhã, eu oro ao Espírito de Deus, para que venha falar com cada pessoa que aqui está. Que nenhuma, Senhor, fique, Deus, sem receber, Senhor, o entendimento. Que nenhuma fique sem receber, Deus, aquilo que tu queres entregar individualmente nesta manhã. Senhor, eu te peço, Deus, que no final desse culto, cada um de nós estejamos mais cheios de fé, mais cheios de alegria, ó Deus, mais cheios de gratidão pelo teu grande amor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Satanás, tu não tem autoridade nem poder neste lugar, porque nós estamos aqui em nome de Jesus, e neste nome nós somos mais do que vencedores. Por isso, Deus, eu te agradeço por tudo que tu irás fazer através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma glória bem, Israel. Pode celebrar em nome de Jesus. Aleluia. Provérbios 24, 16. Esse versículo tão pequeno, ele traz algumas afirmações que nós devemos entender para que a nossa vida seja grandemente abençoada. Primeira afirmação diz que o justo cairá 7 vezes. Diz que o justo vai cair. Afirmado na palavra, o justo vai cair. Quem escreveu esse provérbio foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra, chamado Salomão. Sabe, a sabedoria de Salomão era tão extraordinária, porque só mesmo lendo livros históricos, para que nós tenhamos um pouco da dimensão da sabedoria que Deus deu para ele. Salomão, ele escreveu sobre todas as plantas que existiam na época. Todas. A Bíblia diz que ele escreveu até sobre aquela plantinha que dá entre o vão dos muros. Ele escreveu sobre a origem dessas plantas. Salomão foi um homem grandemente abençoado. Um homem que construiu o templo de Jerusalém. Levou 14 anos para construir o templo em Jerusalém. Esse homem escreveu esse versículo, que o justo cai 7 vezes. O número 7 na Bíblia, no meu canal, eu tenho alguns vídeos, acho 5 ou 6, sobre numerologia bíblica. O número 7 não é um número determinado. O número 7 significa totalidade, sempre, para sempre. Então, que o justo vai cair sempre, até que Jesus vem e vai cair. Por 7 vezes cairá o justo. E a outra afirmativa é que ele se levantará. Ele se levantará. Então eu quero começar falando sobre cair. Então a Bíblia é clara que nós caímos nessa caminhada, nessa trajetória. Caímos de muitas maneiras. Tem vários tipos de quedas. Tem vários tipos de tropeços. Primeira coisa que temos que entender quando caímos ou quando tropeçamos é por que nós caímos. Por que nós tropeçamos? Às vezes a gente faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou jejuar 20 dias. Eu nunca fiz isso.
Mas tem gente que fala também, glória a Deus. Eu não faço. Mas tem gente que fala. Mas chega lá pelo 10º dia, a pessoa não consegue cumprir. Ela cai. Ela caiu. Ela tropeçou naquilo que ela fez um propósito com Deus. Ela caiu. Então há muitas maneiras de cair. A questão é saber por que caímos. Eu lembro uma vez, há alguns anos, faz muito, com 3, 4 anos, eu estava naquela história de fazer caminhada. Aí eu comecei a fazer umas cachaças, porque eu tinha que fortalecer as pernas, que não era a questão da idade, era que eu tinha que caminhar. Aí comecei a fazer as caminhadas, aí na avenida. Só que como é que eu fui caminhar? Camiseta, calça de brim e de sandália. Aí vem eu lá, na avenida aqui, caminhando, de manhã cedo, caminhando, sandália. Aí eu olhava o pessoal, de manhã cedo, assim, gente caminhando, eu olhava, o pessoal de bermuda, de calção, de tênis, e eu de sandália e calça de brim. Aí eu fui indo, né, em direção à praça lá, caminhando, daqui a pouco, tinha uma saliência na calçada, e a ponta da minha sandália bateu na saliência. Bateu e eu ia cair, eu tropecei, eu ia cair e eu firmei o corpo. Firmei o corpo para não cair e me deu uma dor terrível na perna. E me escureceu a vista. Fiquei tonto. Eu me segurei na parede numa loja, eu já estava perto da praça. Eu digo, pai, eu vou até a praça, que ali o ponto de táxi era lá, eu vou pegar um táxi para ir para casa. O Felipe estava em casa, o Felipe tinha casado ainda, estava em casa. Ele estudava em casa, trabalhava em casa. E eu vou para casa. Aí, olhei, tinha que atravessar a rua. Aí eu peguei, atravessei a rua assim. Fui indo. Só que eu cheguei na praça, não tinha táxi ali. E eu peguei, não aguentava mais ponto, não enxergava nada. Me deitei no chão. Não, me deitei no chão na praça. Eu tirei no chão, fiquei deitado ali, tonto. Aí eu só ouvi a voz assim, o que será, o que será? Aí eu vi um guarda da praça, ele disse assim, vocês conhecem ele? Aí alguém disse assim, ele é o pastor. Só que eu ouvi, eu não entendia quem era. É o pastor, e eu atirado no chão aqui. Aí o guarda veio e disse assim, vou chamar uma ambulância, Aí eu disse, não precisa chamar uma ambulância, daqui a pouco eu já vou estar melhor, eu só estou esperando eles encostar um táxi ali, eu vou pegar o táxi e vou para casa. E aí fiquei ali, e as pessoas estavam em roda. Aí daqui a pouco encostou um táxi, aí eu consegui me ajudar a levantar, e eu fui assim até o táxi, entrei no táxi e vim para casa. Aí eu chamei o Felipe me pegou, levou para dentro de casa, Felipe apavorado, nunca tinha me visto assim. Eu digo, me põe embaixo do chuveiro. E ele me pôs embaixo do chuveiro, do jeito que eu estava. Quando aquela água caiu assim, eu desmaiei. Aí eu não vi mais nada, eu desmaiei. Quando eu acordei, o Felipe estava apavorado. Ele disse, pai, eu estava morrendo. Mas passou. Por que eu caí? Por que eu tropecei? Porque eu estava usando um calçado que não é adequado para a caminhada. Aí eu aprendi que se algum dia eu fizer caminhada de novo, até botei sandália fora. Sandália nunca mais para fazer caminhada. Porque não é propício fazer caminhada. Então eu entendi por que eu caí. Então o primeiro ponto é que o justo cai. Mas ele tem que entender por que ele caiu. Não adianta ele só se levantar. Porque se ele não entender por que ele caiu, ele vai cair de novo. Da mesma maneira. A Bíblia, eu dei um exemplo literal para você entender. A Bíblia relata a história de muitos homens que caíram. Aliás, todos os homens da Bíblia, por mais espiritual, por mais usados que eles foram por Deus, eles caíram em alguma área da vida, em algum momento da sua trajetória, eles caíram. Mas eles sempre se levantaram. Sempre Deus os levantou. Muitos deles. Por isso eu podia passar amanhã aqui relatando e contando a história deles. Mas uma história muito conhecida é do apóstolo Pedro. Foi chamado por Jesus, pescador, estava lá pescando. Quando Jesus os chamou, eles ouviram a pregação e eles largaram os barcos na praia, largaram as redes e seguiram Jesus.
E eles moravam com Jesus. Jesus ensinava a ele todos os dias. Eles ouviam coisas que as outras pessoas não ouviam. Quando Jesus falava para a multidão, muitas vezes no meio de parábola, chegava em casa e perguntava: Senhor, a gente não entendeu o que é que estava falando. Aí Jesus explicava para eles em particular. Eles viram um grande milagre, os apóstolos. Mas tinha uma coisa que eles não entendiam: é que Jesus ia ser crucificado, que Jesus ia morrer e que ia ressuscitar no terceiro dia. Nenhum deles conseguiu entender aquilo. Nenhum deles entendeu. E chegou o dia em que Jesus ia para Jerusalém para ser morto. Jesus sabia, ele veio para isso. Jesus veio para morrer na cruz. Se ele não morresse na cruz, ele tinha fracassado. E ele chegou para os apóstolos, estavam os 12 ali, e disse assim: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado, vai acontecer isso, isso e isso, e todos vocês vão me abandonar. Ele disse para os apóstolos: todos vocês vão me abandonar. Aí Pedro deu um salto: não, Senhor, eu jamais vou te abandonar. Eu morro por ti, disse Pedro para Jesus. Eu morro por ti. Ele estava mentindo? Não. Ele amava Jesus? Amava. Só que o que ele estava falando era algo que estava no coração dele, mas que na verdade ele não tinha condições nenhuma de cumprir aquilo. Ele não tinha condições. Por que ele não tinha condições? Porque nós somos crentes humanos. O tema dessa mensagem é crentes humanos. Olha para o outro lado assim: você é um crente humano. Crente humano. O crente humano, ele tropeça, ele cai. Muitas vezes ele fala algo, mas não consegue cumprir. Não que ele não queira cumprir, mas quando aquilo se apresenta, ele não tem força para cumprir. Mas Pedro disse: não, eu não vou te abandonar nunca, mas nunca. Eu não sou que nem eles. Aí apontou para os outros. Aí os outros disseram: não, nós também vamos seguir sempre. E aconteceu, então, toda a história. Jesus foi traído, Jesus está lá para ser crucificado, estão batendo em Jesus. E diz que os discípulos estão de longe olhando. Pedro está de longe olhando. E alguém chegou e disse assim: olha, tu fala que nem ele, eu acho que tu é um deles. Pedro: não sou não. Aquele que poucos momentos antes ele se morria por Jesus. Não. Daqui a pouco veio uma outra pessoa e disse assim: mas eu já te vi com ele. Pedro: não. Aí veio uma terceira pessoa e disse: tu é um deles. Aí Pedro disse assim: eu juro que eu não conheço ele. Eu juro que eu não conheço. E quando Pedro disse aquilo, eu juro que não conheço, Jesus tinha dito para ele: Pedro, quando ele disse: eu morro por ti, Senhor, Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. E quando ele disse: eu não te conheço, o galo cantou. E quando o galo cantou, ele lembrou do que Jesus disse. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Chorou por quê? Porque ele viu que ele tinha caído. Que ele havia caído. Chorou amargamente. E Jesus foi crucificado. Agora Jesus está morto. Na mente de Pedro e dos discípulos, acabou. Agora eles esqueceram de tudo o que eles aprenderam em 3 anos morando com Jesus. Eles esqueceram de todos os milagres que eles viram Jesus fazer. Esqueceram de tudo. Pedro voltou a pescar. Pedro voltou para o barco. Pedro pegou aquela rede que ele havia abandonado para seguir Jesus e voltou para a velha vida. Por quê? Ele tinha caído. Porque ele agora olhava para ele mesmo e ele via que ele não era nada do que ele pensava que era. Muitas vezes a pessoa cai porque pensa que é mais do que é. E se nós não entendermos que nós somos crentes humanos, nós vamos
fazer que nem Pedro. A gente vai cair e vai achar que não presta para mais nada. Vai achar que não vale mais nada. Assim Pedro estava. E pegou as redes de volta. Voltou para a velha vida. Mas a Bíblia diz que o justo cai, mas o Senhor o levanta. Pedro está lá agora, pescando. Eu fico imaginando, sabe, uma coisa que eu sempre penso, eu digo, como é que deve ser a vida de alguém que viu a glória de Deus, alguém que esteve na congregação do justo, ouviu palavra, louvou, adorou, e depois volta para o mundo. Eu fico pensando, como é que pode? Assim, o que passa na mente da pessoa? Será que a pessoa não tem saudade? Será que não lembra? Sei lá, eu não sei, porque graças a Deus, toda a minha vida eu nunca voltei atrás, pela graça do Senhor. Mas eu fico imaginando isso. Fico imaginando Pedro pescando e lembrando que não tinha como esquecer, porque o que ele viu, ninguém no mundo viu o que eles viram. Eu fico imaginando ele pescando na velha vida novamente e lembrando do dia que Jesus chamou ele, Pedro e João, Pedro, Tiago e João no monte, e Jesus se transfigurou na presença dele, e Jesus flutuou no ar, e a Bíblia diz que desceram 2 homens e ficaram ali falando com Jesus, e ele de boca aberta vendo aquilo ali. Eu fico imaginando quando Pedro estava lá no barco e o barco estava afundando e Jesus disse, vento, mar, acalme-se. Não tinha como ele esquecer essas coisas. Mas o fato dele ter caído fazia ele pensar que tinha terminado tudo. E ele está lá pescando. Jesus já tinha ressuscitado, só que ele não sabia. Nenhum deles sabia, porque não tinham acreditado. E diz que Jesus, ele foi atrás deles. E Jesus está na praia, parado, olhando para eles pescarem. E eles estão tentando pescar, não pescaram nada, a noite toda, não pescaram. Daqui a pouco Jesus deu um grito, ei, joga a rede à direita do barco. E eles olharam aquele homem lá parado e jogaram a rede à direita. Diz que a rede se encheu de peixe. Quando aquilo aconteceu, João disse, é o Senhor, porque ele se lembrou que aquilo já tinha acontecido da mesma forma. Ele disse, é o Senhor. E quando ele disse, é o Senhor, diz que Pedro se jogou no mar porque ele estava nu no sentido que ele estava sem duro, que ele estava só com a parte de baixo, um vestidão, se jogou no mar. E Jesus disse, traz os peixes. E eles foram até Jesus. Quando eles chegaram na praia, tinha uma fogueira, tinha peixe assando e tinha pão. E diz que quando eles chegaram, Jesus pegou o pão e deu para Pedro. Sabe, o pão, na Bíblia, e hoje, até hoje, entre os judeus, o pão tem um significado poderoso. Dar o pão para alguém significa oferecer amizade. Quando se dá um pão para alguém, está dizendo, eu quero que tu seja meu amigo. Então Jesus estava dando pão novamente para Pedro, dizendo, Pedro, não importa que tu caiu. Tu caiu, mas eu vou te levantar. E deu o pão para ele de novo. Domingo nós temos ceia. Quando você pega o pão na ceia, é Jesus dizendo, eu quero continuar sendo teu amigo. Eu quero continuar sendo teu amigo. O pão simboliza isso. Amizade de Deus conosco. E agora Pedro foi levantado pelo Senhor novamente. Ele havia caído, mas Deus o levantou. A Bíblia fala que Moisés caiu, que Elias caiu, Salomão caiu, Sansão caiu, todos caíram. Que o justo cai, mas o Senhor o levanta. O segredo é entender por que caímos. Qual foi a causa da minha queda? Qual foi a causa? E na maioria das vezes, a causa da queda de uma pessoa está no próprio coração. Meu irmão, se há algo que nós devemos entregar para Jesus, para Ele transformar, é o nosso coração. A Bíblia diz que do coração procede
todos os maus pensamentos. Também fala coração, não é o órgão do coração, é a nossa vida. Protege todos os maus pensamentos. O coração do ser humano precisa ser tratado. Porque quando nós viemos para Jesus, o nosso coração está totalmente estragado. Por isso que a partir de hoje, e eu quero dizer para você que é líder de um caseiro, você deveria se esforçar ao máximo para estar lá hoje no culto na casa do pastor Wagner, que vai ser o início desse novo tema. Deveria se esforçar para estar lá hoje. Traumas emocionais. E Deus me dirigiu a dar esse tema. Na verdade, o nome do tema é Os Demônios e os Traumas Emocionais. Os demônios e os traumas emocionais. E Deus começou a me dirigir e me mostrar, o Espírito Santo, vários tipos de traumas que as pessoas podem ter e que os demônios podem aproveitar. Não que uma pessoa que tem um trauma emocional que seja endemoniada. Pode ficar, não que seja. Mas os demônios, eles usam esses traumas para oprimir, para trazer sofrimento sobre a vida das pessoas. E eu comecei a gravar vídeos, então, 11 vídeos, sobre vários tipos de temas. Sobre rejeição, que é um trauma emocional. Sobre competição, que é um trauma emocional. E abuso sexual, abuso físico, enfim, vários traumas que algumas pessoas podem ter passado, e os demônios usam isso para oprimir. E se a pessoa não deixar Deus curar, o demônio toma a vida dela. Saul teve um trauma emocional, inveja, e ele não deixou Deus curar, o demônio tomou conta da vida dele. Então, o que nós devemos cuidar, o que nos faz cair, é o nosso coração. Por isso Deus diz: filho, e está várias vezes na Bíblia: filho meu, dá-me o teu coração. Porque Deus quer tratar. Porque nós viemos no mundo, nós viemos numa vida sem Deus. E o nosso coração, ele está totalmente estragado. Então quando a gente vem para Jesus, a gente vem com aquela bagagem. E muitas vezes isso não é tratado, os traumas emocionais. Muitas pessoas têm traumas que você nem imagina. Eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava lá com jovens que cumpriam medida socioeducativa, jovens que tinham estado lá no presídio 2, 3 anos, depois veio adulto mesmo, mas durante os anos eram jovens. Lembro que tinha um rapaz, um menino, tinha 14 anos, cumprindo medida, ele tinha ficado 2 anos no presídio de menores e estava lá terminando, ia uma vez por semana. E eu estava sempre ali, eu que dava as tarefas para eles, eu fazia avaliação para ir para a juíza e tal. E eu tinha contato com eles. No início eles não conversavam muito comigo, mas depois a gente começava a conversar. E eu percebia que aquele jovem não tinha uma índole ruim. Tinha uns lá que eu via que era gente ruim. Mas eu sabia que aquilo tinha uma origem. Mas aquele tu vê que não, você olha para mim, rapaz, é tão querido assim, né? Aí eu comecei a conversar com ele depois de um tempo. E a mãe dele trabalhava na prefeitura. De vez em quando ela ia lá na reuniões, eu ia sempre. Reuniões com eles. E um dia ele disse para mim assim: pastor, sabe por que eu sou assim? Nem imagina, para minha mãe. Cansei de chegar em casa e ver a minha mãe na cama com os meus amigos. Com meus amigos. E assim era a vida daquele jovem. Então tinha uma revolta dentro do coração dele, tinha um trauma dentro do coração dele que precisava ser tratado. Só que lá, onde ele ia nessas reuniões lá, aquelas pessoas que lá não tinham condições de tratar ele. Tinha psicólogas lá, abençoadas, psicólogas, gente boa pra caramba, mas aquilo ali era espiritual. E o que é espiritual só pode ser curado com armas espirituais. Ele precisava de um auxílio espiritual para que o coração dele fosse curado daquilo. Trauma emocional. Então, durante
muito tempo no grupo nós vamos falar sobre trauma emocionais. Por quê? Porque é o coração. O justo cai por causa do seu coração. Pedro caiu por causa do seu coração. Ele achava que ele era mais do que ele pensava que era. Ele achava que era mais do que os outros. Não, eu não vou te seguir até a morte. Eu não sou como eles aí. Apontou para os outros. Eu não sou como. Ele se achava superior aos outros. Aí Jesus disse: olha, antes que o galo cantar 2 vezes, tu vai me negar 3. Aí sabe o que Pedro fez? Contestou Jesus. Não, Senhor. Aí que ele insistiu com mais veemência. Ele disse: não, eu não. Porque isso estava no coração de Pedro. Ele precisava ser tratado no coração. Aquela autossuficiência que ele achava que tinha. Mas quando a prova apareceu, ele percebeu que não tinha e ele caiu. Ele amava Jesus? Claro. Jesus perguntou para ele depois: Pedro, tu me ama? Ele disse: claro, Senhor, que eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, mas tu me ama mesmo? Ele disse: claro que eu te amo. Aí Jesus fez uma pergunta: tu me ama mais do que eles aí? Que os outros 11? Porque ele disse que era melhor que os 11? Que os 11 podiam cair, ele não. Tu me ama mais do que eles aí? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus para ele assim: então Pedro, quando tu te converter, nem convertido ele era ainda, né? Quando te converter, tu cuida da minha ovelha. Olha só, Deus mesmo sabendo que Pedro havia negado ele, havia caído, mesmo assim Jesus disse: olha Pedro, quando te converter, continua na caminhada, e depois tu vai cuidar da minha ovelha. Então Deus, Ele é aquele que nos levanta. A gente tropeça, a gente cai, mas Ele nos levanta sempre. O justo cai 7 vezes e se levantará. O justo vai cair sempre nessa caminhada. Vai ter quedas. Uma queda pode ser brusca, outra não. Pode ser um tropeçãozinho ou não, mas vai cair. Mas, em todas as vezes, o Senhor vai levantar. Amém. Sim. E o fato de uma pessoa cair, tropeçar, não quer dizer que Deus não vai abençoar ela mais. Não vai dizer que terminou o projeto, o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Não. Ele falou: tudo bem, Pedro. Então, quando te converter, tu cuida da minha ovelha. Só que agora, quando Pedro converteu é mudar de direção, é entregar o coração. Ele não caiu mais nessa área aí. Por quê? Porque ele sabe por que ele caiu lá atrás. Caiu por causa da soberba, por achar que era o que não era. Ele caiu por causa disso. Então ele não caiu mais naquela área. O grande segredo quando tropeçamos é entender por que tropeçamos. E aí nós não vamos cair mais naquela área. Ninguém vai me ver mais deitado na praça porque eu tropecei, porque estava com a sandália. Porque eu não vou andar mais sandália para caminhar. Eu não vou tropeçar mais por causa de uma sandália. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Eu não vou mais tropeçar por causa de uma sandália, porque eu não vou mais usar sandália para caminhar. Eu entendi que sandália não é para fazer caminhada. Caminhada tem que fazer de tênis. Então eu não vou cair mais por causa disso. Porque eu entendi por que eu tropecei. O grande segredo é entender então por que fracassamos. E entender que Deus não deixa ninguém caído. Bom, a palavra diz que Deus não deixa ninguém caído. Eu quero dizer para você nesta manhã, talvez você tenha tropeçado. Eu quero dizer para você, há um Deus que olha para você, que ama você, que entende que você é um ser humano. E nesta manhã, Ele manda te dizer: eu sou o Deus que te levanta, eu sou o Deus que te ampara, eu sou o Deus que faço aquilo que tu não pode fazer. Esse texto, que quando a gente olha, lê rápido, parece que não tem grandes coisas, mostra o grande amor de Deus por nós. O grande amor de Deus pelo ser humano.
Quem é pai ou mãe aqui? Levante a mão também. Irmão, a Bíblia diz, Jesus disse que nós somos maus. Jesus disse, maus como? Comparado com Ele. Ele disse, olha, se um filho fosse pedir um pão, você dá uma cobra? Claro que não. Irmão, um filho pode fazer, pode errar, pode cair, pode fazer o que quiser. A gente continua amando, não é assim? Por que a gente continua amando? Porque é filho. E quem está de fora pensa assim, pá, mas os caras só aprontam. De fora a pessoa julga de uma maneira, mas o pai e a mãe vai continuar amando porque é filho. Não é porque você é perfeito. Nós não amamos nossos filhos porque são perfeitos, porque eles não são perfeitos. Amamos porque são filhos. E Jesus falando disso, olha, vós que sois maus, amo os filhos assim, quanto mais eu. Quanto mais eu. Não vou fazer o que vocês me pedirem. Está entendendo? O amor de Deus por nós. O amor de Deus, a vez que o amor de Deus excede todo o entendimento. Por mais que você tente pensar, por mais que você tente entender o amor de Deus, que excede todo o entendimento. O amor, ele provou o amor dele dando o próprio filho para morrer por nós. Quem faria isso? Você daria teu filho para morrer? Por alguém? Por alguém que você nem conhece. Morrer lá com um bandido, morrer lá com um estrupador, morrer lá pelos pecadores. Você daria teu filho para morrer? Sacrificaria teu filho? Não, jamais. Mas Deus provou o seu amor dando o próprio filho por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é o grande amor. Por mais que tentamos entender isso, a nossa mente não consegue alcançar. O amor de Deus é algo muito tremendo, que excede qualquer tipo de amor que o homem possa ter. Esse é o amor de Deus. Por isso que o justo cai, mas ele levanta. Por quê? Porque ele pagou um preço caro. E ele sabe que nós somos humanos. Irmão, nós somos humanos. A gente erra, a gente cai, a gente faz promessas e quando faz quer cumprir, mas às vezes não consegue cumprir. Aí você vai numa loja, compra lá uma TV, não sei quantas polegadas, compra um monte. Você comprou, você quer pagar. Você está trabalhando, você fez um cálculo, vou pagar. Só daqui a pouco alguma coisa acontece, você não pode pagar. Aí vai lá para o SPC. Você queria, ninguém vai na loja comprar, ainda vou lá comprar e não vou pagar, vou lá comprar e não vou pagar. Ninguém faz isso. Mas as coisas acontecem. Está entendendo? E é assim também na vida espiritual. Todo mundo que vem para Jesus quer ser melhor. O amor de Deus, ele nos constrange de uma maneira que nós queremos ser melhor. Nós queremos todo dia ser melhor, 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 melhor e melhor. Porque o amor de Deus nos constrange. Mas nós falhamos. Você já parou para pensar quantos votos você já fez e não cumpriu? Ih, eu já fiz uns quantos. Só que eu aprendi algumas coisas sobre votos. E você tem que olhar no meu canal lá que eu falo sobre votos. A gente faz. E quando faz, tu quer cumprir. Quando faz, tu quer cumprir. Senhor, agora, meu Deus, agora eu vou ser dizimista. Eu lembro que meu irmão tinha aqui, ele se mudou. A porta era ali. Nunca deu dízimo na vida, mas ele queria fazer um negócio comigo, na verdade. Ele queria vir para o altar. Eu não falava nada para não ferir o irmão dele, não tinha condições de vir para o altar. Não por causa de dízimo, ele não tinha chamado para o altar. Mas ele era irmão querido. Aí ele chegou para mim ali, na porta, nunca me esqueci. Pastor, eu vou ser o maior dizimista desta igreja. Eu vou trazer dinheiro. Fiquei pensando, será que ele vai soltar um banco, umas coisas? Eu fiquei pensando, aí ele falando, eu pensando, bom, ele nunca foi fiel num pouco.
Se Deus der um monte de dinheiro para ele, o que ele faz? Ele, se manda. Nunca foi fiel no pouco, vai ser no muito. Se é difícil para dar um dízimo, do salário mínimo, o dízimo é 150. Agora imagina se ganhar 20 milhões. Tu vai pensar, o quê? Eu vou dar um dízimo desse, mas bem capaz. Vou me mandar. Larga até os parentes, não quer nem dizer que ganhou. Não. É assim, irmão. Ser fiel no pouco. Mas quando a pessoa, eu acredito que quando ele falou isso, ele tinha desejo realmente de ser um dizimista. Só que quando ele recebia, ele não conseguia. Que eu conhecia a vida dele. Eu era pastor dele, irmão. Eu conheço a vida das pessoas. Eu sabia que a vida dele era uma aparência. Aparência no sentido de uma pessoa bem sucedida financeiramente, era só aparência. Encostava um carrão ali, carrão rebaixado. Você queria um carro rebaixado nessa rua aqui, né? Carrão. Eu olhava pro cara assim, pô. Mas eu conhecia a vida dele. Tudo dívida. Levava 2 meses, não estava sem aquele carro. Não tinha conseguido pagar. Trabalhava de Uber. Trabalhava de dia para comer. Trabalhava de dia para... Mas tinha uma aparência, só que eu conhecia a aparência. E assim só fez a pessoa. Ele tentava, ele queria ser melhor. Só que ele caía. Não conseguia. E sempre que nós queremos fazer um voto com Deus, nós fazemos com sinceridade. Nosso desejo é ser melhor sempre. Não, agora eu vou passar a congregar todo domingo. Não vou faltar um domingo mais, só se eu estiver doente. Aí no outro domingo tem uma festa, um parente, aí a pessoa vai, caiu. Mas quando fez o voto, era aquilo que a pessoa queria. Só que ela não conseguiu cumprir, ela caiu. Então a gente cai, na caminhada a gente cai. Mas o segredo é por que eu caí. Qual foi o motivo da minha queda? E lembrar que é um Deus que disse que nos levanta. Ele vai nos levantar sempre. E na caminhada, irmão, não te ilude. Nós vamos tropeçar ainda. Talvez não vamos ter quedas, mas como eu tive na avenida, aquela queda eu não vou ter mais. Talvez a gente não vai ter mais uma queda brusca, mas vamos ter quedas ainda. Mas temos que entender que a promessa de Deus é que Ele nos levantará. E Ele fala aqui dos ímpios. Os ímpios tropeçam no mal. Nós não tropeçamos no mal. Nós não tropeçamos no mal. O ímpio tropeça no mal. E aí ele fica caído. Mas o justo não. O justo ele quer fazer o melhor. Mas muitas vezes ele não consegue entender que ele é um crente humano. E quando ele cai, ele tem que entender que não é o fim. Não, se você tropeçou na tua vida, entenda que isso não é o fim. Entenda que Deus continua te amando da mesma maneira. E que Ele vai te levantar, não vai deixar de te usar. O projeto dele para a tua vida não vai ser abortado porque você caiu. Não, Ele vai te levantar. Ele fez com Pedro. Tem um exemplo, olha Davi, irmão. Olha o que Davi fez. Tenho certeza que ninguém aqui caiu como Davi. Davi adulterou e mandou matar o marido da mulher. Mandou matar o marido da mulher. Caiu de uma maneira brusca. Mas Deus deixou de amar Davi? Não. Deus abortou o projeto na vida de Davi? Não. Deus o levantou. E na reunião de sábado nós vamos falar sobre isso. Deus o levantou. Porque Deus tinha um projeto na vida dele. Está entendendo? Deus nos ama, não importa a queda. Agora nós temos que entender. Davi entendeu por que ele caiu. Ele foi diante de Deus e ele falou, ele confessou, ele pediu perdão, ele entendeu por que ele caiu. E nunca mais ele caiu naquela área ali. Está entendendo? O segredo é saber por que caímos. Por que caímos? Por que eu não consegui cumprir o que eu falei? Pedro falou, mas não conseguiu cumprir. Porque aquilo que ele prometeu era demais para
algumas pessoas jejuar 20 dias. Eu sei que isso é demais para mim. Eu sei que é demais da minha estrutura. Eu digo, ô Senhor, amanhã tá bom? Tá, então tá bom. Amanhã. Mas tem gente que não jejuou, irmão. 2, 3 dias, tranquilo. Mas tu tem que entender, tu tem que te conhecer a ti mesmo. E a gente só passa a se conhecer com a presença do Espírito Santo no nosso coração. Então, nesta manhã, o que eu quero que você entenda é que você cairá. Você cairá. Você vai tropeçar. Mas eu quero que você entenda que o Senhor sempre vai te levantar. Sempre. Entenda que Deus vai continuar te amando. Cada vez que tu cair, Ele vai te levantar e vai continuar te abençoando, porque Ele tem um projeto, Ele tem um propósito na tua vida. Você tem que entender que você é crente humano. Eu não estou dizendo aqui que você pode pecar, que você pode vir na porta. Não, estou falando de queda, que a gente cai. A gente quer fazer o melhor, mas muitas vezes não consegue. Tem coisas que a gente não consegue, a gente quer. Tem sinceridade no nosso coração. Mas a nossa estrutura, às vezes espiritual, às vezes física, não consegue cumprir aquilo. E Deus entende tudo isso, irmão. Deus sabe de tudo isso. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, a Bíblia diz. Sabe, Deus te conhece melhor do que tu mesmo te conhece. Pastor, padre, não. A Bíblia diz que Deus conhece, sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? A minha é fácil, né? A minha é fácil. Guardei aí, ó, o Vinícius, quanto cabelo naquela cabeça lá. Deus conhece, sabe quantos fios de cabelo ele tem ali? Sabe, Vinícius, quantos tem? Nem o cabelo, sabe? Ninguém sabe. Mas o cabelo da irmã ali, da Odete, né? Deus sabe. Do Wagner é fácil também. Mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E é por isso que Ele nos levanta quando nós caímos. Então nessa manhã eu quero que você entenda isso. Eu quero que você leve no teu coração de que Deus vai sempre te levantar quando você tropeçar. Que você nunca pense em voltar a pegar rede de novo, como Pedro fez. Não pense em voltar para a antiga vida, porque tropeçou em algo. Pedro tropeçou e foi lá para o barco de novo. Mas Deus cumpriu a promessa. Ele foi lá e levantou Pedro. Então nunca pega a rede que você já largou, irmão. Nunca pega a rede que você já largou para seguir Jesus. Eu não sei o que você largou para seguir Jesus. Mas não importa, no momento da queda, você não deve voltar a pegar o que você largou. Pedro fez isso. Mas mesmo assim o Senhor foi lá e o levantou. E isso Ele faz com nossas vidas sempre que for necessário. Fica em pé em nome de